a mais um estudo do Evangelho para esta noite. Hoje nós escolhemos um texto do capítulo 18 do Evangelho. Esse capítulo trata de muitos chamados e poucos escolhidos. O texto que eu escolhi, ele é do item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus. Um amigo nosso, muito querido, costuma dizer que ele não se dispõe a comentar o Evangelho, porque se acredita longe da compreensão dos ensinos de Jesus e muito mais longe ainda da vivência deles. Até certo ponto eu concordo com ele, porque realmente ainda estamos longe de compreendermos tudo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento e longe da vivência desses ensinamentos, né? Mas, pensando na nossa necessidade de aprimoramento e pensando que toda prática pede por uma teoria, penso que o estudo do Evangelho é necessário para nós, para que a gente possa caminhar em busca de melhores dias. Então, o Evangelho é refletido, pensado, né, dia após dia, ele vai tornando para nós essas lições, esses ensinos de Jesus um pouco mais claro. E nós certamente vamos começando a ver na nossa vivência do dia a dia essa experiência, né? Uma experiência muito mais iluminada por essa vivência que Jesus nos propõe, mesmo que para nós ainda é algo tão distante de compreendermos. Esse texto, A Porta Estreita, Jesus usa como toda a sua fala, ele usa de uma alegoria, né? Ele fala da porta larga como que representando um caminho de uma certa forma inconsequente, um caminho sem muita observação, sem pensar muito, simplesmente vivendo e tentando tirar vantagem de tudo, né? Ser feliz a qualquer custo, sem pensar muito em si e nem tampouco no outro. Já a porta estreita, ele utiliza para falar daquele caminho mais responsável, né? Portanto, um caminho que pede mais esforço, né? Um caminho que pede observação maior de nós mesmos. Por isso que ele diz que é tão pouco por ele caminho, né? Porque pede um cuidado maior de nós. Então, a porta estreita, para a gente poder pensar nesse texto, nós precisamos lembrar que da nossa imortalidade, que somos seres que vamos prosseguir além da morte, portanto, seres imortais, e que somos seres reencarnantes, porque não dá para pensar num processo educativo, um processo de aprimoramento com uma existência só. Nós teríamos muito pouco tempo, por mais que vivemos essa vida, nós teríamos um curto espaço de tempo para todo esse aprimoramento, considerando que ele é algo que nós fazemos muito lentamente. Então, vamos precisar de muito mais vidas para isso. E Deus nos concede todo o tempo que necessitamos e todas as oportunidades que nós necessitamos para que a gente possa avançar no caminho. Quando Jesus fala da porta estreita, ele nos convida a um trabalho conosco mesmo, que ele chama de bom combate. Esse bom combate seria todo esses cuidados consigo, essa leitura de nós mesmos quanto aos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, uma leitura de nossas tendências, a necessidade de
de nós buscarmos nos conhecer em todo esse sentido de pensamento, sentimento, tendências, hábitos, quer dizer, tudo aquilo que constitui nós enquanto pessoas. Então, quando Jesus se refere ao bom combate, ele está falando dessa necessidade de estudo de si mesmo para que possamos buscar por renovação daquilo que já não nos serve mais, daquilo que não nos faz felizes e que muitas vezes torna a nossa vida tão difícil. Então, esse é um trabalho a ser feito e é um trabalho longo? É um trabalho, como eu disse, que vai nos pedir muitas existências, porque nós caminhamos muito lentamente, né? É difícil para nós ainda, graças a toda a barreira que nós construímos em torno de nós pelo orgulho e pelo egoísmo, fica muito difícil para nós nos olharmos de frente, com coragem para isso. Então, nós precisamos de tempo, porque estudar tendências, avaliar as nossas tendências e as consequências que ela nos traz é um trabalho, né? Exige observação, exige aquela reflexão diária, né? Para a gente se observar melhor, se estudar qual a consequência que trouxe aquele comportamento, qual a consequência que me gera esse sentimento que eu tenho, me traz uma consequência boa, me traz uma consequência ruim, me leva a ter harmonia nas relações, ou as minhas relações são muito conflituosas. Como eu tenho vivido tudo isso? Como todo esse material que eu trago em mim me favorece a minha vida ou desfavorece? Então, todo esse trabalho de observação, né, ele é necessário para que a gente possa ir se conhecendo pouco a pouco e com os conhecimentos que vamos adquirindo e, portanto, por isso é tão importante a leitura contínua do Evangelho, para que a gente possa estar se respaldando em Jesus, né? Mesmo que ainda para nós Jesus está, essa proposta dele parece tão distante para nós ainda, e é, né? Considerando o grau evolutivo dele e o nosso, mas é um exemplo. E todo exemplo, ele é para ser observado, porque se ele foi capaz de vivenciar tudo isso, é capaz de vivenciar tudo isso, nós somos tão capazes quanto ele, mesmo que ainda estejamos onde nós estamos, né? Mas nós somos tão capazes como ele, porque não somos diferentes de Jesus. Somos tão filhos de Deus quanto ele, espíritos criados simples e ignorantes como Jesus. Então, se ele fez a sua trajetória, né, até onde nós conhecemos, né, na sua passagem pela Terra, nós também iremos fazer. Passo a passo, vida após vida, vamos aprendendo. Considerando que a vida tem os seus próprios mecanismos que nos coloca nas situações que nós precisamos para fazer a nossa caminhada na porta estreita. Nós somos muitas vezes convidados a ela. Em momentos, às vezes, que para nós parecem muito difíceis, na verdade nada mais são do que um convite à porta estreita, para que a gente possa aprimorar, rever sentimentos, rever atitudes, né? Rever tendências, hábitos que já não nos servem mais, que nos atrapalham hoje e que torna a vida mais difícil. Então, que nós possamos rogar a Jesus, esse irmão mais velho de todos nós, que nos ajude na nossa caminhada, que nos ajude a buscarmos cuidar melhor de nós, no sentido de como espíritos imortais que somos, que buscamos pela felicidade, que buscamos ter uma vida mais em harmonia, uma vida melhor. Então, que Jesus nos auxilie nesse sentido, que nas nossas preces nós possamos lembrar de rogar a Ele, que nos dê a coragem de entrarmos pela porta estreita, que nos dê coragem de vivenciar as experiências que a vida nos traz e que muitas vezes é difícil para nós. Mas que se ela chegou, se a experiência chegou, é porque em nós temos o recurso, né? Mas precisamos ter a coragem de nos colocarmos nela com firmeza. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos e até sexta-feira, se Deus quiser.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez nessa noite, vamos procurar o amparo, o auxílio de que todos necessitamos. Em especial, que possamos compreender neste momento a difícil tarefa que a humanidade está passando. Que essas experiências possam ser reconfortantes para o futuro da nossa humanidade. E rogando auxílio dos benfeitores dessa casa, Francisco de Paula Vitor e toda a sua equipe, acalmemos o nosso coração, relaxemos a nossa respiração. Respirando calmamente e expirando, na confiança de que o Mestre Jesus está entre nós. Que possamos todos receber as energias renovadoras, regozijantes, refazedoras. Confiemos no caminho traçado por nosso Mestre Jesus. Caminho este trilhado com dificuldade, mas vamos crer, vamos confiar que é para o nosso bem, para a nossa evolução, que possamos todos atingir a maturidade moral, a maturidade evolutiva, para que o nosso futuro seja de esplendor. Recebamos agora, através dos guardiões dessa casa, dos mentores espirituais maiores, as energias que nos fazem fortalecer. Mentalize essa energia adentrando por sua cabeça, passando por todos os seus órgãos, por todo o seu corpo, retirando tudo que há de ruim, estabelecendo o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional de que todos necessitamos. Mentalize essa energia por todo o seu corpo. Respire e expire. Confie no leme, no comandante dessa grande nau que está no leme, o Mestre Jesus. Respire e expire. Mentalize o seu anjo guardião, estendendo as mãos sobre você, te acariciando, te desejando tudo que é de bom. Nosso companheiro de todas as horas. Confie no Mestre Jesus. E recebendo essa energia salutar,
que possamos retornar aos nossos afazeres, na crença de que tudo é para o nosso bem. As experiências, as dificuldades, tudo faz parte da nossa evolução e tudo está no caminho correto. Agradeçamos ao nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade, cada vez mais, de nos conceder a graça do aprendizado, a graça da crença, a graça da fé. Que Jesus, nosso Mestre, nos conduza hoje e sempre, e solicitando também que os benfeitores possam auxiliar a todas as pessoas de nossa cidade que necessitam de auxílio, de amparo. Que todos tenham uma ótima noite, que Jesus nos proteja, graças a Deus.